Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui para mais uma aula, tá? E hoje nós vamos iniciar com português, certo? Então, o nosso assunto de português hoje está na página 77 do nosso integrado e o assunto é colocação pronominal. Colocação pronominal. Para isso, nós vamos relembrar os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então, na página 77, ele traz exatamente esse lembrete, tá? E ele diz assim, ó, todos com o livro com a página 77 na mão, e ele diz assim: como você pode observar no estudo sobre os pronomes oblíquos, alguns deles se colocam ao lado de um verbo em condições especiais, podendo exigir hífen quando posicionados depois do verbo. São eles o, a, os, as, le, les, me, te, si, nos e vos. Então, esses são os pronomes oblíquos que a gente vai utilizar e que a gente vai ver muito aqui nesse assunto de colocação pronominal, tá? Então, ele vem aqui, ó, aqui do lado, explicando as condições em que a gente vai usar esses pronomes, certo? Se antes ou depois do verbo, quando é que ele vem antes, quando é que vem depois do verbo, tá? Então ele diz assim: quando a situação exige uma linguagem formal, culta, falada ou escrita, devemos seguir certas regras para a colocação desses pronomes. Lembrando que no dia a dia a gente não usa essa linguagem formal, certo? A gente usa uma linguagem mais informal, um tratamento mais íntimo, assim, né? Que a gente não precisa dessa forma, dessa linguagem formal, culta, né? No dia a dia. Mas é preciso, é necessário que a gente saiba como falar dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente está falando com uma pessoa que a gente não conhece, né? Pela primeira vez. Às vezes, talvez a gente vai conversar com um juiz, a gente precisa ter esse entendimento dessa linguagem mais formal, certo? Seja ela falada ou escrita, ok? Então vamos lá. Por exemplo, determinadas palavras atraem os pronomes para antes do verbo. Palavras do sentido negativo. Meu pai nem se manifestou a respeito do meu namoro. O verbo aí manifestou, certo? O pronome oblíquo se está vindo antes do verbo. Por quê? Porque antes dele tem uma palavra de negação, ok? Então, após uma palavra de negação, ele vai se apresentar antes do verbo. Então, o que é importante você descobrir na frase? Qual é o verbo, certo? E verificar a palavra que está vindo antes do pronome oblíquo, certo? Então, vamos lá. Meu pai nem se manifestou. Meu pai nem se manifestou e o restante da frase. Pra gente basta isso, tá? Então, aqui, ó. O nem é uma palavra de negação, certo? O nem é uma palavra de negação. O se é o pronome, certo? Que nesse caso aqui é o pronome oblíquo. A gente viu o pronome pessoal reto e oblíquo, né? E o manifestou é o verbo. Então, geralmente, esse pronome vai vir depois do verbo. Mas há casos em que acontece dele vir antes. Esse aqui é um deles, tá? Quando ele vem em seguida de uma palavra de negação. No segundo caso, advérbios. Então, ó, aqui se pode respirar puro. Aqui é um advérbio. Se pode, verbo, advérbio. Se ele vem logo depois de um advérbio, então ele vai se encontrar antes do verbo, certo? Nessa condição também. Pronomes interrogativos, pronomes indefinidos. Alguém me telefonou?
Alguém. Alguém é um pronome indefinido. Alguém me telefonou. Então, nesse caso, o pronome oblíquo também vai vir antes do verbo, certo? E no próximo caso, pronomes interrogativos. Que lhe acontecerá se ele não puder participar da reunião? Que é um pronome interrogativo, certo? E o lhe é o pronome oblíquo. Acontecerá é o verbo. Então, o lhe veio antes do verbo. Por quê? Porque quando aparecer um pronome interrogativo, vai acontecer dessa forma, certo? O pronome oblíquo virá antes do verbo. Então, nós temos esses casos aí, tá? Palavra de sentido negativo, advérbio, pronome indefinido, pronome interrogativo. O pronome oblíquo virá antes do verbo, certo? Então, vamos ver agora a outra forma, pronome depois do verbo, certo? Vamos lá. Pronto, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos ver as situações que exigem a colocação do pronome depois do verbo, certo? Aqui diz assim, ó. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, isto é, em situação de ordem ou solicitação. A gente viu isso, né? O verbo no imperativo indica uma ordem. Quando o diretor entra na sala, levantem-se. Quando o verbo iniciar uma oração, iniciar a frase, conte-nos como foi o casamento. No caso, ó, levantem-se. Levantem-se, o pronome vem depois do verbo. Esse verbo aqui está no imperativo, certo? Então, o pronome vem depois do verbo. Lembrando que a maioria vai pedir o uso do hífen, né? Então, a gente tem que trabalhar também em relação a isso. Pessoal, isso aqui não é tracinho, não é travessão, tá? É hífen. Lembra disso, tá? Conte-nos. Conte-nos. Nesse caso aqui, verbo no imperativo. Nesse caso aqui, verbo iniciando uma oração. O pronome oblíquo vai vir depois. Quando houver pausa antes do verbo. Quando soube que ela estava hospitalizada, vírgula, eu dou uma pequena pausa, a gente já viu isso, que a vírgula é usada no texto para que a gente dê uma pequena pausa. Então, quando houver essa pequena pausa e o verbo vier logo em seguida, certo? Nesse caso também, o pronome pessoal do caso oblíquo virá após o verbo. Então, ele diz assim, ó, mandei-lhe, né? Mandei-lhe flores. Antes do verbo tem uma pequena pausa, no caso aqui representada pela vírgula, dada pela vírgula, ok? Então, são essas as duas diferenças em que a gente vai usar, no caso aqui, a colocação pronominal, tá? Que a gente vai ter que prestar atenção na hora que a gente for colocar em prática. Quando eu uso o pronome oblíquo antes do verbo e quando ele vem depois do verbo, certo? Na página 78, vamos lá? Na página 78, você vai fazer a atividade que está proposta lá. Então, vocês vão fazer a atividade e depois nós vamos fazer uma correção coletiva, certo? Dessa atividade. Então, presta atenção naquilo que foi explicado, tá? E presta atenção na leitura do livro. Eu vou chamar a atenção de vocês para a questão 3, que diz assim: faça a colocação dos pronomes de acordo com a forma padrão da língua. Na letra A, não entristeça. E o pronome está aí embaixo. Te, né? Te. Não te entristeças. Usando se, pronome se. Espero que faça justiça. Espero que se faça justiça. Meus amigos
Meus amigos, apresentem em posição de sentido. O apresentem vem logo depois da pausa. Então, se o verbo vem depois da pausa, o pronome vai ficar depois. Apresentem-se. Ninguém faça de rogado. Ninguém se faça de rogado. Ninguém, aqui ó. Ninguém, pronome indefinido. Então, se tem pronome indefinido, o pronome oblíquo vai vir antes do verbo. Ninguém se faça, certo? Ele vai vir logo depois do pronome indefinido. Ninguém é pronome indefinido. Então, você vai colocar em prática, não te entristeça. O não é palavra de negação. Então, o te vai vir logo após a palavra de negação, nesse caso vai ficar antes do verbo. Espero que se faça justiça. Aqui, espero que se faça justiça, certo? Então, olha aí o pronome oblíquo, onde é que ele vai ficar, certo? Então, era só para essa terceira questão. As outras questões vocês vão fazer, tá? Com bastante atenção, com bastante cuidado, para que esse assunto possa ficar guardado na mente de cada um, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau, até daqui a pouco.